Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais um caso de... um caso criminal, mas talvez um pequeno mistério. Uma coisa que aconteceu que foi um pouco interessante que aconteceu na internet. E quando eu ouvi essa história eu achei muito interessante. Essas coisinhas que acontecem com um pequeno grupo e a gente só descobre se uma dessas pessoas acabar relatando isso pra gente. Uma coisa muito interessante que eu não consegui achar é que em que país esse caso aconteceu. É tudo em inglês, com certeza é tudo em inglês. Só que eu não consegui achar o país, a cidade, nada disso onde tudo aconteceu de verdade. O caso de hoje é o caso da Delia Day. E antes de começar, é claro, eu gostaria de dizer que eu não quero desrespeitar ninguém com o que eu falo nesse vídeo. Tudo que tem nesse vídeo é por motivos educacionais, para que essa história fique mais conhecida, para que a gente possa refletir mais sobre as coisas que acontecem nesses casos, ok? Vamos começar então. Delia Day era uma personalidade na internet, uma artista do fim dos anos 90 para o início dos anos 2000. Ela tinha um blog onde ela contava sobre a vida sexual dela como uma escrava sexual. Ela consentia tudo, que era o marido dela, era o mestre dela, era essa palavra que ela usava. E que ela usava o blog como um diário e também como arte. Ela fazia fotografias e ela escrevia tanto artigos elaborados sobre a vida dela como escrava sexual, quanto algumas coisas mais pessoais, assim, uma coisa mais simples, em primeira pessoa, onde ela só falava como foi o dia dela, como ela estava se sentindo, o que tinha acontecido e tal. O marido dela era o Travis, e ele era técnico de... informática. Ó, eu vou ler aqui uma coisa que eu escrevi. Ela se descrevia como propriedade sexual do marido, a quem ela se refere como mestre. No site ela falava sobre tudo. Ela dava todos os detalhes do que eles faziam juntos. E ela também deixava claro desde o início que aquilo não era pornografia. Aquilo era um diário e também era uma coisa artística que ela criava na internet. Porém, existia uma parte que os seguidores mais apegados, talvez, a ela, poderiam pagar $8 por mês pra ter um conteúdo mais pesado, ter o conteúdo mais forte. Nessa comunidade online, ela se tornou uma personalidade, uma pessoa realmente famosa por isso. E um dia ela sumiu. Nesse dia, era dia 1º de dezembro de 2003, a Delia Day postou a sua última entrada no blog. E o título era Locked Up Tight, ou seja, firmemente trancada. Nessa postagem, ela disse que o mestre chegou em casa naquele dia, foi até o quarto, pegou um cadeado e prendeu em um dos piercings íntimos dela. Ela falava no blog sobre todas as coisas, sobre os piercings, as tatuagens. Ela tinha muitas tatuagens que foi ele que escolheu pra ela, e ela simplesmente concordava com tudo que ele dizia. Então, várias coisas, várias modificações no corpo dela eram escolha dele. E esse piercing, na verdade ela tinha 4 piercings íntimos e todos tinham sido escolha dele. Ela reclamou na postagem, nessa última postagem, ela reclamou que doía muito e que dava muita dificuldade pra ela andar, mas isso era normal, o pessoal tava acostumado com isso, porque ela era assim que era esse blog, principalmente essa parte mais pessoal, onde ela falava da vida dela. Ela dizia, dói, entendeu? Eu escolhi essa vida pra mim, mas dói, entendeu? Os leitores já estavam acostumados. Horas depois, nessa mesma noite, a polícia recebeu uma ligação de uma mulher chamada Susan Anton. E ela dizia que havia matado o marido Travis Anton. Susan Anton era o verdadeiro nome da Delia Day. E ela havia matado o marido. Susan e Travis eram casados há 10 anos e tinham 2 filhos. Os filhos do casal frequentavam um colégio interno, o que quer dizer que eles dormiam no colégio durante a semana, justamente pra Susan e o Travis terem essa vida de escrava sexual. Então, no dia 1º de dezembro, a Susan deu um tiro no peito do marido e ligou pra polícia pra se confessar. Quando questionada onde vinha essa arma, Susan respondeu que, olha só, povo brasileiro, olha só, quando questionada de onde vinha essa arma que ela tinha em casa, ela respondeu que era uma arma que eles tinham guardada
no caso de entrar um ladrão na casa, eles poderem se defender. As informações sobre o caso não são públicas, porque esse não foi considerado um caso de assassinato, foi considerado um caso de legítima defesa. Porque, de acordo com a Susan, ela era mantida como escrava sexual sem o consentimento dela. E isso fez o povo da internet que seguia ela durante todos aqueles anos ficar: como assim? Você não queria aquilo? Mas e todas aquelas fotos, sabe? Mas ela simplesmente sumiu da internet. Ela não queria mais blog, ela não tinha mais nada daquilo. O blog eu acho até que foi deletado, não sei. Então ela foi inocentada do crime e tal, e foi viver numa cidadezinha, desapareceu da internet, porque ela não queria mais nada a ver com aquilo. Então, os fãs ficaram sem respostas, os fãs ficaram muito assim, tá? O problema, gente, é que ela não sabia que ela tinha todos aqueles fãs. E a gente já vai descobrir o porquê. Ela não sabia que nível tinha chegado aquele blog. Eles então começaram a criar teorias sobre o que poderia ter acontecido com ela. A primeira teoria que os fãs criaram era de que foi um acidente. Que ali no meio do ato, no momento ali de... né? Eles estavam usando a arma. Estavam ali usando a arma pra alguma coisa. E aí, sem querer, alguém disparou a arma, ou talvez eles achassem que não tivesse uma bala na arma e ela ia atirar pelo susto e acabou matando ele sem querer. A segunda teoria era de que talvez ela não quisesse ser escrava dele. E talvez eles tivessem brigado, porque ela tava assim: eu não quero mais essa vida, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais esse blog, eu não quero ser famosa. E aí ele brigou com ela. Ele brigou com ela e no meio dessa briga, talvez tenha ocorrido aí um tiro. Em 2005, um blogueiro que estava desde 2003 tentando encontrar ela, tentando descobrir o que tinha acontecido com ela. Provavelmente ele tinha um amor platônico muito forte por ela, pela personalidade que ele via online. Ele recebeu um e-mail que dizia ser de uma mulher chamada Susan Anton. A Susan Anton. E nesse e-mail, ela dizia que o blog e todo o conteúdo desse blog era criado pelo Travis. E que ela não tinha nenhum dizer sobre o que acontecia naquele blog. E o conteúdo e as fotos, tudo era editado pelo Travis. Mas foi só isso que ele conseguiu. Ele queria mais informações, ele tentou se conectar com ela de alguma maneira, mas não conseguiu. E ficou por isso mesmo. E muitas pessoas começaram a achar: não, então não era ela. Você mandou o e-mail e nunca mais falou nada. Então não era ela. E aí ficou como um mistério, assim. Ninguém sabia, ninguém tinha certeza se aquela era ela ou não. Isso em 2005. Então, 8 anos depois, em 2013, a Susan reapareceu na internet com um blog chamado Invisible Survivor, ou seja, sobrevivente invisível. E foi confirmado que é ela por causa das fotos. Eu vou colocar essa foto aqui agora. Nessa foto dá pra ver a tatuagem de pescoço que ela tinha, que era uma tatuagem escolhida pelo Travis e que ela falava no blog, o Travis falava no blog, especial pelo aniversário de 10 anos deles e tudo mais. Foi assim, foi com essa tatuagem que as pessoas puderam reconhecer que era ela. Um dos primeiros posts dela no blog foi intitulado Quando Consentir Não É Uma Opção, que é o que tá no thumb desse vídeo. Nesse post, ela diz que era, sim, abusada pelo marido, que desde o começo, não, no começo da relação ela não sabia de nada disso, e depois que eles se casaram, ele simplesmente se tornou muito autoritário e ela não via saída daquela situação. Ela dizia que era obrigada a posar para as fotos e ele editava as fotos e escrevia os artigos. Ela era obrigada a descrever como ela se sentia para ele e ele usava todas as informações nos artigos, até nos posts mais pessoais, onde ele se fazia de Delia, ele usava informações que ela dava. E ela teve que esperar até ele estar o mais vulnerável possível para ela poder matá-lo. Até o pseudônimo Delia Day foi criado por ele, não por ela. E ela era mantida em cárcere e torturada e abusada todo dia. Só nos fins de semana que ela tinha uma pausa, porque as crianças vinham da escola e aí ela podia ser só Susan, mãe, e ela não precisava ser Delia, escrava sexual.
Os fãs dela, da Delia, né, vendo a situação da Susan, eles ainda estavam suspeitando dela, o que eu acho muito ruim, não sejam essas pessoas. Mas eles compararam a escrita dela com a escrita do blog e perceberam que é bem diferente. As maneiras de escrever, os apóstrofos, do jeito que ele escrevia os números, era bem diferente do jeito que ela escreve agora. Isso foi suficiente para as pessoas perceberem, não, realmente, se ela foi inocentada do caso, se ela tá ali escrevendo esse blog novo pra contar pra gente o que aconteceu, então vamos acreditar nela, vamos acreditar na história dela. Eu não sei se o Invisible Survivor é um blog que ela tem até hoje, ou se foi só um momento em que ela criou esse blog pra esclarecer a história e depois nunca mais fez nada. Mas é isso. Até hoje muita gente ainda suspeita dela, ainda acham que ela fingiu tudo e que ela, na verdade, quis ser escrava sexual até o momento que ela quis ser, talvez, dominadora ou alguma coisa assim, e ele não quis, e aí talvez ela tenha matado ele por isso. Ou não, né, galera? Ela teve toda essa vida de abuso, ela teve a coragem de sair dessa vida e de conseguir ainda se confessar pra polícia. Corajosa, eu achei ela uma mulher muito corajosa. E eu espero que ela esteja bem e que a vida dela seja melhor agora, que os 2 filhos dela estejam bem também. Se você gostou dessa história, se você gostaria que eu trouxesse mais histórias assim da internet pra vocês, eu posso. Por favor, coloquem nos comentários, deixem um like nesse vídeo. Por favor, se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito. Tem histórias assim toda semana, assim como alguns casos criminais brasileiros e outras historinhas de terror de vez em quando, mas eu posto vídeo todo dia da semana, toda semana. Muito obrigada por assistir esse vídeo e eu vejo vocês no próximo. Tchau!